Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o professor Lohan de Biologia e hoje nós vamos à resolução de 3 questões que envolvem conhecimento sobre o sistema respiratório, assunto esse visto dentro da fisiologia humana, assunto muito importante também nos vestibulares, vale a pena a atenção de vocês e vamos à primeira delas que fala o seguinte: a traqueia apresenta em seu revestimento interno um epitélio com cílios e células produtoras de muco. Qual é a importância dessas características para o processo de respiração? Então, a traqueia, galera, é um dos órgãos que faz parte da anatomia do nosso sistema respiratório. Para quem não lembra, a traqueia é aquele tubo cartilaginoso. A traqueia é formada pela sobreposição de vários anéis cartilaginosos e ela está localizada sobre toda a extensão do nosso pescoço, tá certo? E aí ela permite a passagem do ar, e aí no final da traqueia nós temos uma bifurcação, onde nós teremos a formação dos brônquios e dos bronquíolos, onde o ar inspirado ele vai chegar até os pulmões, lá nos alvéolos, para que possa acontecer as trocas gasosas. E aí, pessoal, ele fala que a traqueia, esse órgão, que faz parte da anatomia do nosso sistema respiratório, ela é revestida por um epitélio celular com presença de cílios e também células produtoras de muco. E ele quer saber qual a importância dessas duas características para o processo de respiração. Olha só, pessoal, o muco, que é como se fosse uma espécie de líquido, uma substância, que tem um aspecto viscoso, um aspecto pegajoso, ele é de extrema importância durante a respiração, porque a produção desse muco, pessoal, impede com que, por exemplo, micro-organismos, partículas de poeira, sujeira de maneira geral, que vem junto com o ar que nós inspiramos, chega até os nossos pulmões. Então, quando a gente inspira o ar através das nossas cavidades nasais, tirando esse ar do ambiente externo, esse ar, pessoal, ele vem altamente contaminado, ele vem altamente poluído. Ele vem com partículas de poeira, ele vem com micro-organismos, como bactérias, como fungos, como vírus. E não seria interessante que essas partículas de impureza e esses micro-organismos, eles chegassem até os nossos pulmões. Senão isso iria facilitar você ter infecções pulmonares com muito mais constância. Então, ao longo, conforme o ar ele vai passando, pessoal, pelas nossas vias aéreas, até chegar aos pulmões, ele vai sendo, digamos, limpo. E a traqueia contribui com essa limpeza, através da produção desse muco. Então, esse muco, que é essa substância que tem esse aspecto viscoso, pegajoso, quando o ar, juntamente com as partículas de impureza, passam pela traqueia, o muco ele é responsável por aderir, por impedir a passagem de micro-organismos, de sujeira. Então, esses micro-organismos, essas partículas de sujeira, elas acabam ficando presas nesse muco produzido pelas células da nossa traqueia. Então, essa é a principal função do muco, é impedir a passagem dessas partículas de impureza, desses micro-organismos, até os nossos pulmões, justamente porque ele tem esse aspecto viscoso, esse aspecto pegajoso. Tranquilo, pessoal? Já os cílios, pessoal, que são estruturas presentes nas células da nossa traqueia, no epitélio da nossa traqueia, que são aqueles pelinhos, os cílios eles são responsáveis por remover esse muco juntamente com as impurezas. Porque também não seria interessante haver a produção do muco, reter essas partículas de impureza, mas essas partículas de impureza elas ficarem juntamente com o muco nas suas vias aéreas. Então, o ideal seria que elas fossem o quê? Colocadas para fora, para o ambiente externo. E aí, os cílios, que são pelinhos presentes no epitélio da nossa traqueia, através dos seus batimentos, esse cílio ele fica empurrando esse muco junto com partículas de impureza para o ambiente externo, para que você possa se livrar desse muco junto com essas partículas de impureza. Tá certo, galera? Beleza? Então, seriam as principais funções, tanto dos cílios quanto da produção do muco, e aí nós podemos resumir as nossas ideias da seguinte maneira. A produção do muco é de extrema importância durante a respiração, pois este tem um aspecto pegajoso, auxiliando no impedimento da passagem de micro-organismos, partículas de poeira, etc., que poderiam chegar até os pulmões junto com o ar expirado. Já as células ciliadas, através do batimento dos seus cílios, aqueles pelinhos, removem esse muco com partículas de poeira ou micro-organismos para o exterior do corpo. Tranquilo, galera? Então, foi um resumo das nossas ideias aqui na explicação. Vamos dando sequência. Próxima questão da UFF fala o seguinte: descreva o caminho que o ar atmosférico percorre no aparelho respiratório humano, citando seus principais segmentos anatômicos e explicando a diferença na composição do ar inspirado e expirado. Então, qual seria, pessoal, o caminho que o ar ele percorre no interior do nosso sistema respiratório? Primeiro, o ar inspirado ele entra
nas nossas vias aéreas, perdão, através das cavidades nasais. Lá nas cavidades nasais, pessoal, também chamar de fossas nasais, esse ar ele vai passar por 3 processos. Ele vai ser filtrado, ele vai ser aquecido e ele vai ser umidificado. Justamente iniciando esse processo de limpeza do ar, que vem junto com partículas de poeira, com impurezas, com micro-organismos. Esse processo de limpeza já começa já no primeiro segmento do seu sistema respiratório, que seria exatamente as suas cavidades nasais. Das cavidades nasais, pessoal, o ar ele vai chegar até os pulmões, mas antes disso ele vai passar por outras estruturas. Das cavidades nasais, o ar ele segue para a faringe, que também é um canal compartilhado pelo sistema digestório. Então a faringe, ela anatomicamente falando, faz parte dos sistemas, tanto do digestório quanto do respiratório. Da faringe, o ar ele segue para a laringe, onde nós encontramos, por exemplo, as pregas vocais, que ao vibrar emitem, né, o som, é responsável pela nossa fala, tá certo? Tanto que inflamações nas suas pregas vocais podem tornar o indivíduo afônico, você acabar perdendo a voz por conta de inflamações nessas estruturas. Da laringe, pessoal, o ar segue para a traqueia, que é aquele tubo cartilaginoso formado por vários anéis de cartilagem sobrepostos, que percorrem toda a extensão do pescoço. No final da traqueia, nós teremos uma bifurcação, formando os brônquios. Dos brônquios, o ar chega até os bronquíolos, que são as ramificações desses brônquios. E, por fim, chega até os pulmões, para ser mais exato, lá nos alvéolos pulmonares, que são estruturas presentes nos nossos pulmões, onde vai acontecer as trocas gasosas, que nós chamamos também na biologia pelo nome de hematose, que nada mais é do que a chegada do oxigênio e a saída do gás carbônico. E aí, pessoal, além desse trajeto, ele pergunta também, nessa mesma questão, qual seria a diferença na composição do ar inspirado e do ar expirado. A principal diferença na composição, pessoal, é que o ar inspirado, ele é um ar altamente concentrado em oxigênio. Tanto que esse ar inspirado, quando ele chega até os nossos alvéolos pulmonares, esse oxigênio presente nesse ar inspirado, ele vai para a nossa corrente sanguínea, para que ele possa ser distribuído para os nossos demais tecidos. Enquanto o ar expirado, ele é um ar altamente concentrado em gás carbônico, em CO2, que é um gás que não pode se acumular no nosso organismo, ele torna-se um gás tóxico. Então, o excesso de CO2, ele deve ser colocado para fora junto com o ar expirado. Então, o ar inspirado, ele é concentrado em oxigênio, que passa para a nossa corrente sanguínea para ser distribuído para os demais tecidos, e o ar expirado, ele é rico em gás carbônico, que vai fazer o trajeto contrário ao do oxigênio. Ele vai sair do sangue, o CO2, o gás carbônico, e vai, para os nossos alvéolos, para que ele possa ser colocado para fora do nosso corpo, junto com o ar expirado. Beleza, galera? E aí, resumindo as nossas ideias, a gente pode dizer o seguinte, o trajeto, começa nas cavidades nasais, passa pela faringe, depois laringe, traqueia, brônquios, bronquíolos e, por fim, chega até os pulmões, e lá nos alvéolos vai acontecer o processo de trocas gasosas ou hematose. Então, nos alvéolos ocorrerá a hematose, trocas gasosas, onde o oxigênio altamente concentrado no ar expirado passa para a corrente sanguínea, sendo distribuído aos demais tecidos, enquanto o gás carbônico sai do sangue para os alvéolos para ser expelido junto com o ar expirado. Então, com essa resposta, você responde tanto o trajeto do ar, quanto a diferença na composição do ar inspirado e do ar expirado. E aí, galera, finalizando, temos uma questão da Mackenzie, essa é uma questão objetiva de marcar, onde ele vai lhe dar uma reação química, CO2 mais água, formando H2CO3, que é o chamado ácido carbônico, e esse ácido carbônico ele vai ser dissociado em H+, e HCO3-, que é o popular íon bicarbonato. Bom, a respeito da reação, considerar as seguintes afirmativas. Afirmativa 1, ocorre no interior das hemácias. Afirmativa 2, representa o principal modo de transporte de CO2 pelo sangue. Afirmativa 3, é um importante mecanismo de manutenção do pH sanguíneo. E a alternativa 4, é uma reação reversível. Estão corretas as afirmações. Então, você vai analisar as 4 afirmativas e marcar a alternativa correta, tá certo? Primeira afirmativa, pessoal, fala que essa reação mostrada aí na questão, ela ocorre no interior das hemácias. Está correto, tá, pessoal? Lembrando que o CO2, ele é um produto da respiração celular.
que ocorre lá no interior das mitocôndrias das nossas células. Então, pessoal, esse CO2, quando ele vai se acumulando no interior das nossas células, principalmente das hemácias, que são células que fazem o transporte dos gases, células do sangue, também chamadas de glóbulos vermelhos, esse CO2 no interior das hemácias, ele acaba reagindo com a água, tá bom? Formando um composto chamado de H2CO3, que é o chamado ácido carbônico. Quem catalisa, pessoal, quem acelera essa reação de formação do ácido carbônico a partir da água e do CO2 é uma enzima chamada de enzima anidrase carbônica. Só que o ácido carbônico, ele é um composto altamente instável, então ele dura pouco tempo nessa forma. Logo que o ácido carbônico ele é formado no interior das nossas hemácias através dessa reação, ele imediatamente já vai ser dissociado, ou seja, as suas ligações químicas são quebradas e vai ser formado íons de hidrogênio, que é o H+, e íon bicarbonato, que seria o HCO3-, tá bom? Portanto, a nossa primeira afirmativa ela está correta, verdadeira. Segunda afirmativa, representa o principal modo de transporte de CO2 pelo sangue. O CO2, pessoal, ele tem vias diferentes de transporte, tem pelo menos 3 vias de transporte do CO2. A principal delas, pessoal, seria o CO2 ele ser transportado até os nossos alvéolos pulmonares na forma do íon bicarbonato. E esse íon bicarbonato, a formação desse íon bicarbonato acontece exatamente no interior das hemácias, por meio dessa reação, onde o CO2 ele reage com a água, forma o ácido carbônico. Esse ácido carbônico ele é altamente instável, suas ligações químicas são desfeitas, forma o íon hidrogênio e o HCO3-, e esse HCO3- ele deixa as hemácias e vai para o plasma para ser transportado até os alvéolos, e aí lá nos alvéolos esse HCO3- ele vai originar o CO2 que vai ser expelido junto com o ar expirado, tá certo, pessoal? Então, cerca de 70% do CO2 que é transportado no interior do nosso organismo, ele é transportado na forma do íon HCO3- ou íon bicarbonato. Então, a segunda afirmativa, ela também vai estar correta. Essa reação representa a principal via de transporte do gás carbônico, com aproximadamente 70% do CO2 que é transportado vai nessa forma aí que eu acabei de explicar para vocês. Beleza? Não esqueça. Afirmativa 3. É um importante mecanismo de manutenção do pH sanguíneo. Também está correto, tá, pessoal? O pH sanguíneo, bom, para dizer se o sangue ele está um sangue mais ácido, se ele está um sangue, né, mais básico, se o pH do sangue está mais neutro. E aí, pessoal, existe um processo que pode ocorrer no nosso organismo através de ações metabólicas, que seria a acidose sanguínea, que é quando o pH do sangue ele se torna um pH ácido. E isso não é interessante para o nosso corpo. Inclusive, a acidose sanguínea é muito perigosa, podendo, se não controlada, até levar o indivíduo a óbito, à morte. Então, o nosso corpo ele fica sempre controlando, regulando o pH do nosso sangue, o pH do plasma sanguíneo, né? E uma das maneiras, pessoal, um dos mecanismos para se regular o pH sanguíneo é justamente através do íon bicarbonato, que é o HCO3-, que vocês veem nessa reação. O íon bicarbonato, pessoal, ele funciona como uma espécie de tampão. E aí, consequentemente, ele impede variações no pH sanguíneo, evitando, por exemplo, que o pH do sangue ele se torne um pH ácido e você venha a ter uma acidose sanguínea, que é, né, algo extremamente perigoso para o seu corpo. Portanto, a terceira afirmativa ela também está correta. E a quarta afirmativa é uma reação reversível. É uma reação reversível, Lohan? Essa reação mostrada aí na imagem? É sim, tá, pessoal? Por que é uma reação reversível? Porque esse íon bicarbonato, quando ele chega até os nossos pulmões, ele vai sofrer exatamente a reação contrária. Esse íon bicarbonato, quando ele chega até os nossos pulmões, ele reage com o hidrogênio. Aí forma novamente o ácido carbônico. Aí esse ácido carbônico, só que lá nos pulmões, esse ácido carbônico, quando ele se dissocia, que ele é um composto instável, ele vai se dissociar em CO2 e água. E o CO2 ele vai ser colocado justamente para fora com o ar expirado. Então, essa reação, pessoal, ela pode tanto acontecer da esquerda para a direita, como está sendo representado para vocês na questão, como lá nos pulmões ela pode acontecer da minha direita para a esquerda. Ou seja, HCO3- reagindo com H+, formando H2CO3, que vai ser dissociado em água mais CO2. Então, essa reação ela pode acontecer nos dois sentidos. E, portanto, é considerada, assim, uma reação
reversível. Logo, pessoal, estão corretas as afirmações 1, 2, 3 e 4. Todas elas, você assinalaria a alternativa A. Eu espero ter ajudado vocês, galera. Um forte abraço e até a próxima.